A Marvel é uma empresa gigantesca no mundo do entretenimento. Graças ao seu universo cinematográfico e seus desdobramentos, o mundo todo conhece pelo menos alguns dos seus personagens icônicos. Eu sei que nos últimos anos esse negócio de filme de herói deu aquela tão falada saturada e que muita gente perdeu o interesse, mas calma que não é exatamente sobre esse papo batido que eu vou falar aqui. Como esse canal é focado em anime, mas eu também gosto muito dos super-heróis, eu resolvi fazer um vídeo que unisse essas duas coisas. E olha, não foi difícil achar uma relação entre esses assuntos, pois Marvel e Japão têm uma relação bem longínqua, e já teve muita coisa que a Casa das Ideias fez em parceria com o país dos nossos amados animes. Então hoje eu quero mostrar para vocês como é que funcionou essa mistura, quais frutos saíram delas e muito mais. E já adianto que teve muita coisa, anime, mangá, série, um monte de produto que nasceu desse casamento aí. Então roda logo essa vinheta pra gente entrar nesse papo. O primeiro produto dessa parceria foi nada menos que um mangá do Homem-Aranha. Nascido de um acordo entre a Marvel e a editora Kodansha, ele foi escrito por Kosei Ono e Kazumasa Hirai e ilustrado por Ryoshi Ikegami. Sua publicação foi feita através da revista Monthly Shonen Magazine, e que na verdade foi o primeiro título que saiu nessa revista. E o mangá basicamente reconta a história do Homem-Aranha, só que num cenário japonês, em que os personagens são contrapartes japonesas dos personagens clássicos do Miranha. Ao invés de Peter Parker, aqui temos Yuko Mori, que também é um estudante promissor, que foi picado por uma aranha radioativa em uma demonstração de ciências. Então ele ganha habilidades especiais e enfrenta vilões como Electro, Mistério e Lagarto. Também temos a versão japonesa de personagens como a Tia May, J. Jonah Jameson e entre outros. O mangá não teve uma recepção muito boa na sua publicação original e rendeu apenas 8 volumes, mas chegou a ganhar alguns relançamentos no futuro. E claro, durante os quadrinhos do Aranha Verso, essa versão do personagem teve uma participaçãozinha nas batalhas por lá. Então se você gosta do Aracnídeo e de mangá, essa é uma versão interessante que você pode dar uma chance. Outro personagem popular que ganhou uma versão em mangá foi o incrível Hulk. Hulk, de mangá, foi lançado pela revista Weekly Bokura Magazine, que também pertence à editora Kodansha, dona da mesma revista que lançou o do Miranha. Foi publicado também em 1970 e teve autoria de Yukio Togawa e Kazuo Koike e arte de Yoshiro Morito. Aqui nós acompanhamos o Dr. Araki, um sobrevivente de Hiroshima cujos pais morreram na explosão. Quando adulto, ele foi morar nos Estados Unidos para trabalhar em teste de bombas gama. E em um acidente durante o experimento, ele foi pego pela radiação gama e se tornou o violento Hulk, ou Haruko. Diferente do mangá do Homem-Aranha, esse daqui eu encontrei bem menos informações sobre ele, então não sei como a história se desenrola e quantos capítulos teve. Aparentemente ele não teve um lançamento internacional e foi lançado só lá pelo Japão mesmo. Bom, mas pelo menos sabemos que existiu. Mas ainda nos anos 70, tivemos talvez uma das obras mais conhecidas através de memes. É claro que eu tô falando do Spider-Man, ou simplesmente o Homem-Aranha japonês. Para você entender melhor essa aqui, a gente precisa contextualizar um pouco. Já deu para perceber pelos itens anteriores que a Marvel estava em busca de popularizar um pouco seus personagens lá pelo Japão. E a próxima jogada deles foi fazer um contrato de licenciamento com a Toei Company. Você sabe, a empresa responsável pelas franquias de Tokusatsu Super Sentai ou os heróis de roupinhas coloridas. O acordo consistia basicamente em que ambas as empresas poderiam usar as propriedades intelectuais uma da outra em determinadas obras. A Marvel pegou alguns dos robôs clássicos de séries da Toei e usou em histórias da série de quadrinhos Shogun Warriors. Já a Toei foi bem mais ambiciosa e não perdeu uma oportunidade e pegou logo um dos carros-chefes da Marvel para fazer uma série de TV, nos moldes dos Tokusatsu. A série, que hoje é conhecida como Spider-Man, mistura alguns elementos do Homem-Aranha clássico com a roupagem dos Tokusatsu. Mas dá para dizer que os elementos do Homem-Aranha mesmo são bem poucos, essa versão é bem diferente. Aqui não temos nada de Peter Parker, estudante prodígio picado por aranha, nada disso. Aqui o nosso protagonista se chama Takuya Yamashiro, um astuto piloto de motocross, isso mesmo. Certo dia ele viu um OVNI caindo na Terra. Se tratava de uma nave de guerra espacial chamada Marveler. Olha só a referência sutil. O pai do nosso protagonista, que é um arqueólogo espacial, vai investigar o caso e acaba sendo morto. Daí o Takuya seguiu seu pai até a nave e encontra Garia, o último guerreiro sobrevivente do planeta Spider, que foi destruído por um exército alienígena. Esse cara então injeta em Takuya um pouco do seu próprio sangue, que dá ao nosso herói poderes de aranha. Ele também recebe um bracelete que ativa o traje protetor aranha. Olha só que legal essa cena aqui de transformação.
As teias aqui são invocadas por esse bracelete, que também controla a nave Marvel, e pode se transformar no robô gigante Leopardon. Sim, esse Homem-Aranha tem um Megazord. Ele também tem um carro voador chamado Spider Machine GP7. Usando todos esses poderes, Takuya luta contra forças alienígenas que afligem a Terra. É uma série bem episódica naquela pegada de vilão da semana, como é de praxe. Você pode até achar essa série bem tosca se você não tem familiaridade com tokusatsu e tal, mas saiba que o próprio Stan Lee elogiou a série pelos seus efeitos especiais, dublê e estilo de movimentação do nosso protagonista. Esse personagem e alguns elementos dele, como seu robô gigante, acabaram futuramente sendo utilizados também em histórias em quadrinhos do Miranha, que abordam o multiverso. Inclusive, me prometeram que ele estaria em Aranhaverso 2, mas eu não vi ele lá, hein? Ó, tratem de colocar ele no próximo filme, por favor. Para falar do próximo item, eu ainda preciso continuar falando dessa série do Miranha, porque ela foi mais importante do que parece. Bom, eu falei que ela usou um robô gigante, né? Hoje você deve achar super comum que os Super Sentai também tenham esse tipo de artifício. Mas sabia que isso não existia nas primeiras séries desse gênero? Pois é, as duas primeiras séries dessa franquia não tinham robôs gigantes. Foi apenas a partir da terceira dela, chamada de Battle Fever J, que os nossos heróis coloridos ganharam um robôzão. E isso foi consequência direta do sucesso da série do Aranha. E Battle Fever J, por mais que faça parte da franquia dos Sentai, ainda fazia parte da parceria da Marvel com a Toei. Eu não entendi muito bem exatamente em que, talvez apenas por ter gente das duas empresas trabalhando no conceito e nos roteiros. Mas o que eu entendi também é que no processo embrionário da série, ela seria uma série do Capitão América, nos mesmos moldes da do Homem-Aranha. Mas aí, especulação minha também aqui, não ia fazer sentido nenhum uma série japonesa ser protagonizada por um cara cujo uniforme é a bandeira de outro país, né? Mas um pouco dessa ideia ainda se mantém, pois os heróis aqui representam justamente países. Essa é a temática da série. Então, o vermelho é obviamente o Japão, ele é o Battle Japan, aí os outros integrantes são o Battle Kenya, o Battle France, o Battle Kozaki e a Miss América. Doideira você perceber como uma ideia pode mudar durante a produção, né? Bom, e daí as próximas séries de Super Sentai, o Denjiman e o Sun Vulcan, também nasceram dentro da parceria com a Marvel, ou seja, tem um dedinho do Stan Lee ainda lá dentro. Mas depois delas, a parceria entre as duas empresas gigantes não continuou mais. Mas uma parceria que a gente precisa que continue é a sua comigo, né? Você já tá inscrito aí no canal? Se sim, eu te agradeço demais. Se não, pô, vamos fortalecer aí. E deixa seu like também, que ajuda demais. Eu sei que se você ainda tá aí, é porque tem algum valor aqui no meu conteúdo, tu viu, né? Então, para continuar tendo conteúdo aqui, taça um joinha aí. Mas bem, eu falei que a parceria da Marvel com a Toei acabou, mas a Casa das Ideias ainda teve outros meios de tentar encantar o público japonês com seus produtos. Eu tenho certeza que recentemente você já estava aí assistindo X-Men 97 e se empolgou pra caramba com a nova série, né? E obviamente você sabe que ela é uma continuação do desenho animado que começou lá em 92. Esse desenho foi só começar a sair no Japão em 94, mas ele ganhou um up por lá. Para pegar mais o público de animes, a série ganhou duas aberturas feitas por lá, com músicas de banda japonesa e uma animação bem naquele estilo de anime noventista. A primeira abertura se chama Rising e é tocada por uma banda chamada Ambience. Lá a gente vê os nossos mutantes lutando contra um monte de monstros estranhos que nem aparecem na série. Mas pô, eu acho legal demais. Confere aí um trechinho. A segunda abertura, também cantada pela mesma banda, se chama Dakishimetai Darei Imo e também é irada, saca só. Essas duas músicas fazem parte do último álbum dessa banda, que se separou ainda em 94. Pelo menos eles deixaram essas relíquias desconhecidas aí pra gente falar por aqui. E não há dúvida de que os anos 90 foi o auge dos mutantes. Nessa época os X-Men estavam bombando em tudo. E é lógico que para explorar um pouco mais essa turma, tivemos um mangá deles. X-Men The Mangá é uma adaptação justamente da série animada para as páginas. Ela foi publicada diretamente no formato tankobon, ou seja, o formato tradicional de mangá que você guarda na sua estante. Isso significa que os
os capítulos não saíram em nenhuma revista antes, como é comum em mangás. E simplesmente adapta os episódios da série no formato de mangá, e cada volume adapta 2 episódios do desenho. Então, como o mangá durou 13 volumes, dá para abranger as 2 primeiras temporadas do desenho da TV. Em seguida, a Marvel pegou esses mangás e os readaptou, traduzindo para o inglês e lançou como títulos mensais em 26 edições. Acredito que seguindo o formato ocidental de leitura. Agora, entrando nos anos 2000, e nessa época os mangás estavam começando a ganhar o mundo, como não é boba nem nada, a Marvel viu uma oportunidade nisso. Então eles investiram numa série chamada Marvel Mangaverso, que trazia a estética de mangás para o nosso universo da Marvel, adaptando histórias de diversos personagens e trazendo ideias que eram populares entre os animes e mangás da época. Os quadrinhos eram coloridos, e o que tinha de mangá eram alguns clichês narrativos e o traço que simulava um padrão meio japonês. Eu não vou entrar muito na história aqui, mas à primeira vista eu achei a estética desses quadrinhos caricatas demais. Me parece um pouco um amálgama de como os estadunidenses viam esse nicho de mangá na época. Coisa que eu acho que nem mudou muito até hoje, mas enfim. Alguns redesigns de personagens são até interessantes e algumas mudanças são até legaisinhas, mas para você ficar ligado em algumas dessas adaptações, aqui vão algumas coisas interessantes. O Hulk aqui é tipo um kaiju, meio Godzilla, sabe? Tem até cauda e solta raio pela boca. O Homem de Ferro tem uma armadura que daria para chamar de mecha, ele é o Eva de Ferro, olha só. Pantera Negra basicamente se transforma numa espécie de pantera humana, o Doutor Estranho parece o Satoru Gojo e por aí vai as maluquices. Tem quase todo mundo da Marvel lá também, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, X-Men e tudo mais. Essa série foi publicada de 2000 a 2002 e ganhou uma sequência em 2006, chamada de New Mangaverse. Agora vamos falar de algo que não é diretamente da Marvel, mas sim de um dos nomes mais conhecidos por trás da empresa, o Stan Lee. Em 2008, ele escreveu um mangá em parceria com Hiroyuki Takei, o autor de Shaman King. Esse mangá se chama Karakuridoji Último e foi serializado pela Jump Square. Eu confesso que não entendi muito bem a história desse aqui. Só encontrei muita coisa em inglês falando sobre ele e o que eu entendi é que a gente tem 2 androides e que um representa o bem e o outro representa o mal. E eles lutam entre si contra exércitos de máquina. E também tem alguma coisa que eles usam que se baseiam nos 7 pecados capitais ou nas 6 perfeições. Bom, se você já leu esse mangá, me conta aí melhor porque eu sinceramente fiquei meio perdido. Agora, outro mangá e também anime que o Stan Lee se envolveu foi Hero Man. O mangá foi lançado em 2009, escrito pelo Velho e ilustrado por Tamon Ota. E o anime foi lançado em 2010, animado pelo estúdio Bones. E ambas as obras foram encomendadas pela Square Enix, empresa que faz Final Fantasy e tal. Aqui acompanhamos Joey, um garoto órfão que tem sua vida mudada ao consertar um robô, que ao ser atingido por um raio, cresce e se torna um poderoso robô gigante, que o Joey pode comandar. Então eles vão lutar contra uma ameaça alienígena para salvar a Terra. E é curioso pensar que em Hero Man a gente tem quase que uma abordagem oposta ao mangaverso por lá. Porque enquanto no mangaverso você tem a exploração de alguns clichês japoneses a partir da visão americana, aqui a gente tem alguns clichês de heróis americanos sendo explorados pela visão japonesa. O mangá foi lançado em 2009 até 2012 e o anime teve 26 episódios e claro, temos uma aparição do Stan Lee por lá. O próximo item talvez seja o mais conhecido depois do Homem-Aranha Tokusatsu. Eu mesmo já falei sobre isso aqui em outro vídeo. Eu tô falando dos 4 animes lançados pela Marvel em parceria com o estúdio Madhouse. Então, como eles já são bem conhecidos, eu vou falar bem rápido. Lá para 2010, a Marvel fez uma parceria com o estúdio Madhouse que resultou nos animes Iron Man, Wolverine, X-Men e Blade. São animes de poucos episódios que pegam histórias em que de alguma forma os personagens vão lá pro Japão e encontram alguém de lá. Alguma relação com o Japão sempre tem. Eu já vi umas pessoas falando que eles não são muito bons, eu não tenho como opinar porque eu só vi o do Wolverine e um pedaço do dos X-Men, mas já faz tanto tempo que eu não lembro o suficiente para dizer se é bom. Se você assistiu algum deles, me diz aí o que você acha. Aproveita e também assiste o vídeo que eu fiz lá falando sobre o estúdio Madhouse que fez esses animes aqui. Tá bem legal. Já em 2014, nós tivemos a parceria da Marvel com outro estúdio de animação, a Toei Animation, que também tem um vídeo falando sobre ele aqui. Esse se chama Marvel Disc Wars The Avengers. Nessa época, os filmes do MCU já estavam bombando, e essa foi mais uma tentativa de espalhar a palavra desses heróis com a criançada japonesa. Essa série aqui tem uma história bem viajada, e pega muitas das características dos animes mais infantis de vender brinquedo. No enredo, o Loki prendeu todos os heróis e os vilões da Marvel em discos, e os espalhou pelo mundo. Então 5 jovens conseguem o poder de invocar esses personagens a partir dos discos e usá-los em lutas. Os Vingadores praticamente viraram Pokémons. E apesar dessa loucura toda, a série fez um certo sucesso por lá e ganhou até um jogo para Nintendo 3DS. Ela durou 51 episódios.
Agora, saindo um pouco dos animes e indo para os mangás, temos nada menos que um crossover entre Attack on Titan e Vingadores. E não é fanfic não, é oficial. Em 2015, Attack on Titan estava explodindo em vendas. E o MCU também estava a todo vapor. Para unir essas duas franquias, foi lançada pela revista Brutus um one-shot chamado Attack on Avengers. A história tem a mão do Isayama, o autor do mangá, mas também passou pelas mãos da equipe da Marvel. O quadrinho foi disponibilizado de graça em inglês em uma loja digital da Marvel na época. E na história temos o Titã Colossal, a Titã Fêmea e o Titã Blindado aparecendo de repente nas águas de Manhattan, ao lado de outros titãs, é claro. E quem chega para enfrentá-los são os Guardiões da Galáxia, os Vingadores e o Homem-Aranha. Não aparece nenhum dos personagens humanos do mangá e o quadrinho nem explica o motivo dos titãs chegarem no mundo da Marvel, é só porque sim. Você tá vendo quantos rolês aleatórios a gente já teve até aqui, né? Mas calma que não acabou. Agora em 2017 nós também tivemos outro fruto daquela parceria entre a Marvel e a Madhouse, lembra? Eu tô falando dele como um item separado aqui, pois ela é bem diferente e viajada em relação àquelas outras. Marvel Future Avengers acompanha a história de 3 adolescentes que foram criados pela Hydra. Eles acreditam que estavam sendo treinados para serem heróis e que os Vingadores são os vilões. E claro, eles têm seus superpoderes ali. Depois de uma missão, eles percebem que estavam do lado errado e desertam da organização malvada. Então, são acolhidos pelos Vingadores e passam a ser treinados para serem uma futura geração de heróis. O anime teve 2 temporadas, uma com 26 e outra com 13 episódios. Ainda em 2017, tivemos outro anime com a participação do Stan Lee. O velho era viciado em ganhar dinheiro. Essa se chama The Reflection e foi animada pelo estúdio Dim. Na história, temos um misterioso evento que faz uma boa parte das pessoas do mundo desenvolverem poderes. 3 anos depois desse acontecimento, alguns ataques começam a acontecer e cabe aos novos superpoderosos lidarem com eles, enquanto tentam descobrir a causa dos eventos que deu poderes. E lá tem várias homenagens a um monte de coisas da Marvel e o próprio Stan Lee. Esse inclusive está disponível na Crunchyroll por aqui, isso não é uma publi, ao menos que a Crunch queira dar uma ligada aí pra mim, beleza? O anime tem um visual bem diferente, que meio que simula uma história em quadrinho, mas a animação é meio fraquinha e essa estética acaba ficando pouco atrativa. Mas se deu curiosidade, assiste lá e depois volta aqui no vídeo pra comentar. E chegamos no último item da nossa lista. Em 2019 surgiu uma colaboração chamada Marvel Shonen Jump Super Collaboration, que rendeu uma série de mangá produzida para distribuição digital da Jump. Aqui foram feitos 7 one-shots, cada um escrito por um autor diferente vinculado à Shonen Jump. Dentre eles temos uma feita pelo Kazuki Takahashi, o ator de Yu-Gi-Oh!, que infelizmente nos deixou em 2020. Eu não vou entrar na história de cada one-shot, porque esse vídeo já está extenso demais, mas são basicamente histórias dos personagens da Casa das Ideias no estilo e na visão de cada mangaka. Mas e aí, você curtiu essa jornada da gente aqui por esse multiverso maluco da Marvel com o Japão? Então me deixa seu like aí para eu saber que você gostou. Teve algum outro produto dessa parceria que eu não falei aqui? Se você sabe, comenta aí. Não esquece de maratonar os outros vídeos do canal que você ainda não viu. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.